Vamos estudar a cabeça humana e a regra de suas proporções. Na verdade, o que desenharíamos é a cabeça de um modelo, mas este crânio também nos servirá para estudar a sua estrutura. Como você descreveria este crânio? Bem, está de perfil. É uma esfera prolongada com uma forma mais ou menos triangular, a dos maxilares. E de frente? É uma esfera com dois lados achatados. A cabeça humana se insere no interior de uma esfera. Somente existe um modelo para desenhar a cabeça? Não, há vários. Mas a mais comum usada hoje é baseada na distância entre a parte superior do crânio e a ponta do queixo. Essa distância, chamada unidade de base ou módulo de base, é igual a 3 vezes a altura da testa. Uma cabeça humana vista de frente mede 3,5 módulos de altura e 2,5 módulos de largura. O primeiro modelo corresponde à testa, até a linha inferior das sobrancelhas. O segundo acaba na ponta do nariz. O terceiro vai até o queixo. O primeiro módulo começa na base da testa. O espaço entre as sobrancelhas, o nariz e a boca estão sobre o eixo vertical do modelo. Enquanto que as sobrancelhas e os olhos estão sobre um eixo horizontal. Existe um modelo para cada parte da cabeça? Sim, as medidas mais usadas são as seguintes. A distância entre os olhos é da mesma largura de um olho. Os 3 módulos verticais cobrem mais ou menos da testa até as sobrancelhas, o nariz e a distância do nariz ao queixo. Do mesmo modo, a distância entre a orelha e o nariz é constante. Tente lembrar-se dessas proporções. Elas serão de grande utilidade. Você vai construir agora uma cabeça no interior de uma esfera. Para começar, necessitará fazer um círculo de mais ou menos 15 centímetros de diâmetro. Com este lápis? Sim, com o 3B. Você deve imaginar que a esfera é atravessada por um eixo. Em seguida, você deve dividir esta esfera em 3 círculos perpendiculares. A linha do equador corresponde à linha das sobrancelhas. Na verdade, a cabeça não é completamente redonda. Na região das orelhas, é preciso traçar um plano circular e marcar os diâmetros que determinam os 2 meridianos. Depois trace até embaixo uma linha que parte das sobrancelhas, paralelas aos arcos destas. Esta linha será o eixo frontal da cabeça. Agora é preciso indicar os traços do rosto, começando por situar o maxilar inferior. Segundo as regras das proporções, o queixo ultrapassa um pouco o módulo. A largura do queixo deve ser igual à distância que separa os olhos. Depois, indicamos a altura da boca.
levando em consideração que o lábio inferior está sobre o ponto médio do terceiro módulo. Agora falta delinear as diversas partes. A orelha, definir ainda os contornos da boca, arredondar as maçãs do rosto, pode apagar as linhas de construção. Agora você precisa marcar as zonas de sombra. Mas antes, e na medida do possível, você deve aproveitar para retificar um ou outro pequeno erro. Sugiro enfatizar os principais pontos de luz e sombra, como no interior da narina, no interior do lábio superior, o lado direito da cabeça atrás da maçã do rosto, os cabelos, por baixo do queixo, a outra sombra aqui sobre a maçã do rosto, os cabelos. Muito bem. Dê mais volume. Não tenha medo, pode fazê-lo. E também um pouco sobre as pálpebras. Repita esse exercício quantas vezes for necessário. Um bom controle do desenho da cabeça servirá para realizar todos os retratos que desejar. Mais alguns traços com a ponta do lápis para marcar a sobrancelha, acentuar certas áreas e o desenho está pronto. Põe a luz mais à direita, para que a metade do rosto fique na sombra. Eu nunca tinha percebido a importância da luz. Dependendo de sua intensidade, a expressão do busto muda completamente. Isso, agora conseguimos os contrastes. E que técnica vamos usar para desenhá-la? Bom, podemos usar o carvão e vamos insistir nos traços do rosto, nos olhos, nas orelhas, no nariz e nos lábios. Desenhe diretamente o busto com o carvão. Lembre-se da construção em perspectiva dos exercícios anteriores. A primeira coisa é fazer como Marie e colocar o eixo central e as marcas, respeitando as regras das proporções. Continue a construir o rosto,
tomando cuidado com a inclinação. Não se afaste muito da cabeça. Esta parte é mais longa. O externo é mais longo. Isso. Agora ligue. Muito bem. Desenhe o outro olho. Não faço as sobrancelhas? Sim, retome as sobrancelhas. E a pálpebra, mais alto. Isso. Muito bem. Agora reforce o controle da bochecha. Isso. Desenhe o queixo. Acrescente um pouco de sombra sob o lábio inferior. Esses traços marcam o limite mais escuro das sombras. Indique-os no momento da construção do rosto. Isso lhe ajudará depois. E acabe os primeiros traços desenhando a base do busto. Passe o pano para apagar a camada mais espessa. E deixe somente os traços principais. Cuidado. Devagar. Agora você vai desenhar os olhos. Muito bem. Agora a pálpebra. A pálpebra primeiro. Faça outra. A pálpebra superior e a pálpebra inferior. Muito bem, Marie.
Bom, mas esses olhos estão cegos. São olhos brancos. Na verdade, a expressão dos olhos constrói quase automaticamente toda a expressão do rosto. Os olhos apenas são iguais quando estão de frente. A direção do olhar é também muito importante. Mas para um busto, nenhuma expressão convém, pois os olhos são brancos. Observe-os bem e tente adivinhar o que eles estão transmitindo. Para desenhar as orelhas, o nariz e os lábios, devemos tentar captar a sua forma particular. Muito raramente prestamos atenção a estas partes do rosto, pois os olhos atraem mais rapidamente o olhar. Faça uma primeira avaliação da tonalidade. E coloque corretamente as superfícies luminosas nos lugares certos, diferenciando-as das sombras. Para as grandes superfícies de cinza e suas graduações, é melhor usar um pedaço de carvão de corte oblíquo. Assim. Segure-o pelo lado plano para conseguir os melhores efeitos. Muito bem. Põe a sombra embaixo do queixo. Aqui. Com o carvão deitado. Bem devagar. Para acabar, só precisa ressaltar as áreas de luz e sombra. Certifique-se primeiro que elas estão bem, nos lugares corretos. A partir de agora, o que você fez não pode mais ser alterado. A partir desse ponto, você só pode usar a borracha, o esfuminho ou um pano. Faça aparecer as luzes. Devagar. Pequenos toques com a borracha, que vão criar o relevo. Você vai notar que, pouco a pouco, elas começam a possuir uma expressão. Agora, pegue o carvão para ressaltar as sombras mais escuras. O carvão mais fino. Esse com ponta. Muito bem. Aqui, onde tem uma sombra. Faça sem medo. Mais. O sorriso. Muito bem. Agora é preciso mudar tudo isso, com a ajuda de um pano. Passe-o levemente na superfície. Passe o esfuminho para eliminar o que não pode ser eliminado com o pano. Depois você pode tentar com a borracha. É preciso alternar, de acordo com a sua vontade, o esfuminho e a borracha. Bom, desenhe a marca do queixo. Cuidado. Bem. Está bom. Agora só falta fixar o desenho, já que o carvão produz desenhos muito frágeis e tem que ser fixados. É preciso agitar muito? Sim, sim. Põe-se aqui, fique um pouco mais longe. Isso, muito bem. Se alguma vez você não tiver um fixador, utilize laque para cabelos.
Não é muito ortodoxo, mas funciona. A mão é quase tão expressiva quanto o rosto. E é muito difícil desenhá-la. Hoje eu mostrarei como desenhar a sua própria mão. Vamos começar observando os ossos que formam o esqueleto da mão. À altura do pulso temos o rádio e o cúbito. Na mão, 5 metacarpos. Nos dedos, as falanges. A primeira, a segunda e a terceira, de cada um dos dedos. E no polegar, há somente 2 falanges. Esse é o esquema da composição da mão. O carpo tem a forma de um trapézio. Além disso, cada dedo tem o seu próprio eixo. Esses eixos tocam-se em um ponto do rádio. Se ligarmos esses pontos, veremos que formam uma série de polígonos. Lembre-se que queremos desenhar uma mão. É um tema difícil de desenhar. Sim, mas é também um dos mais fascinantes. Vamos tentar? Põe a sua mão aqui e comece a desenhá-la. Devo seguir alguma norma? Não há normas. Lembre-se apenas de que o carpo e o metacarpo formam um quadrado. E que o grupo dos dedos formam um outro quadrado. Considere as articulações e os espaços entre os dedos. Pode começar. Observe sua mão com atenção antes de fazer os primeiros traçados. Desenhe primeiro a mão e depois, mais detidamente, cada dedo. Para começar, faça traços leves, pois você não poderá apagá-los se houver algum erro. Preste atenção nos eixos. E cuidado com as articulações. Trace os grandes eixos da mão. Um deles passa pelo dedo mínimo. Compare os tamanhos das falanges entre si para situar as articulações. Observe também que as extremidades dos dedos formam um arco.
Muito bem. Isso. Agora desenhe cada articulação. Atenção com a perspectiva. Determine a perspectiva das unhas. Isso lhe ajudará a criar a perspectiva geral da mão. Agora desenhe as junções, levemente, indicando os efeitos da luz. Um pouco de sombra para os metacarpos. Por exemplo, este. Faça os traços leves, ainda mais leves. Depois reforce-os se for necessário. Reforce bem os contornos. E crie as primeiras sombras. Lembre-se de que é preciso que as sombras apareçam por completo. Tenho que desenhar a forma dos dedos? Claro. Observe como, sobre os dedos, a parte sombreada ressalta as partes mais claras. Como Marie, utilize a sanguínea inclinando horizontalmente para criar as sombras. O que faço agora? Faça os detalhes. Primeiro as articulações. É preciso reforçá-las. Depois desenhe os tendões e as veias. Cada mão é diferente. Observe bem a parte superior da sua. Você notará cavidades e relevos que deverá tentar reproduzir para dar mais realismo ao seu desenho. Ressalte também a sombra sobre os dedos. Aqui. Isso, muito bem. O desenho está praticamente pronto, mas ainda é possível melhorar, ressaltando algumas sombras. Agora você já deve saber o que é que deve fazer para desenhar a sua mão. Tente várias vezes. Esse é o único segredo para aprender a desenhá-la. Você também pode desenhá-la variando suas posições, segurando um objeto, um copo, aberta ou fechada. Pode praticar muitas vezes e em qualquer lugar. Seu modelo estará sempre com você. O rosto que vamos desenhar com carvão é o de Beethoven. Esta máscara nos permitirá repassar as medidas da cabeça e suas proporções. A máscara está iluminada por uma luz lateral forte. Assim obtemos fortes contrastes na cabeça e uma sombra projetada sobre o fundo. Recordemos que as medidas estabelecidas para o tamanho da testa é igual a 1/3 do rosto. Podemos realmente aplicar essas medidas para esta máscara? Quase, mas existem pequenas variações. Os arcos que formam as sobrancelhas são mais baixos. O centro das pupilas também é mais baixo. O nariz é mais largo e mais comprido. As linhas de junção dos lábios são mais estreitas e a boca é mais larga.
Comece fazendo um retângulo. E trace as bissetrizes. Bem, agora desenhe a forma ovalada do rosto. Trace o arco das sobrancelhas. E o nariz. Indique a boca. E com traços paralelos, comece a desenhar as sombras. Seus traços não precisam ser precisos. O importante é definir as áreas sombreadas criadas pela luz. Faça o sombreado das maçãs do rosto. Continue buscando com o bastão de carvão a tonalidade adequada. Muito bem. Para produzir as variedades de tom de cinza. Para consegui-lo, você pode também, de vez em quando, esfumar o desenho com o dedo. Com o bastão de carvão, tente encontrar os tons médios. Isso, faça-o sem receio. Continue buscando os tons médios, esfumando delicadamente o carvão que está no papel. Depois, coloque um pouco mais do bastão de carvão nas partes mais escuras. Aqui, põe um pouco mais. Escureça aqui também. Se o material aplicado não for suficiente, refaça alguns traços. Comece a apagar. Com a borracha? Não. Para uma superfície como esta, use o pano. Suavemente. Não muito. Apague principalmente as linhas de construção. Agora, com a borracha, ressalte os brancos. Assim mesmo. O contraste entre os brancos e os tons sombreados sugere os volumes. Ressalte os tons mais escuros. Assim, com a ponta do lápis. A ponta do lápis deve estar bem fina. Agora realce os contornos. Muito bem. Use o esfuminho para os últimos detalhes.
Verifique se a ponta do esfuminho está limpa. Se for necessário, limpe-a com um pano. Um pouco mais na testa. Assim está ótimo. Em minha opinião, seu desenho já está pronto. Agora só falta fixar. Sim, aplique o fixador cerca de 30 centímetros da distância. Em pequenas aplicações. Isso! Muito bem. Assim está bom.